Lily Jones era uma jovem como todas as outras de sua época. Foi criada para obedecer e instruída a se manter pura, pois se experimentasse o prazer do sexo antes de se casar, não seria desposada por nenhum homem. Até que ela conheceu o seu maior pecado, e por ele ela arruinaria tudo. Lily estava contemplando o belo jardim da mansão em que residia com seus pais e irmão mais velho, quando este a apresentou a um amigo. Elliot, essa é a minha adorável irmã Lily, falou Edmundo Jones sorridente. Lily virou-se curiosa para conhecer o homem por quem seu irmão sempre tecia altos elogios. Durante os 5 anos em que seu irmão frequentou a University of London, sempre falou sobre a conduta do nobre Sir Elliot Fisher, seu amigo. É um prazer conhecê-lo finalmente, Sir Fisher. Lily curvou a cabeça para o lado como sinal de saudação. O prazer é todo meu, senhorita, respondeu Sir Fisher educadamente, abrindo um sorriso largo cujos belos dentes surgiram acompanhados de um olhar encantador. Edmund, não pensei que sua irmã fosse uma bela jovem como essa. Acreditei que seria uma menina ainda. Ela era uma menina quando nos conhecemos, Elia. Porém, o tempo passou. Entre, vamos à biblioteca tomarmos alguma coisa enquanto esperamos pelo jantar. Quando os dois se afastaram, Lily pôde respirar aliviada. A presença de Elliot a deixara sem fôlego e com a respiração difícil. Conhecê-lo era esperado por ela, mas se encantar, não. Durante o jantar inteiro, Lily ficou calada, tímida pela emoção que ainda a perturbava. Procurava não olhar para Elliot, pois sabia que, caso continuasse admirando a bela imagem do amigo de seu irmão, todos notariam e ela era uma mulher prometida em casamento ao barão Walker. Seus pais contavam com seu casamento, o que beneficiaria todos financeiramente, já que a fortuna deixada pelos avós já estava acabando e os gastos para manter a mansão e os criados eram exorbitantes. O barão Thomas Walker ofereceu um dote de valor incalculável pelo casamento e os pais aceitaram rapidamente, sem se preocupar com a opinião dela. Lily não o conhecia, mas sabia que o barão era um viúvo muito mais velho e que estava disposto a se casar novamente. Até aquele dia, Lily não pensou no quão desagradável seria se casar com o barão, mas depois que viu Elliot, analisou seriamente sobre o triste futuro que a aguardava. Quando o jantar estava terminando, Edmund sugeriu: Elliot, sei que você acabou de chegar de viagem e ainda não se instalou. Você está convidado a passar os seus dias conosco. O que você acha da ideia? Não quero dar trabalho para vocês, Edmund. Ficarei bem em um hotel na cidade. Não será um trabalho, e sim um prazer ter um amigo por perto, Elliot. Eu insisto, você vai se hospedar conosco e ponto final.
Elliot olhou para os pais de Edmund, que sorriram concordando com o filho. Entretanto, observou que Lily se manteve quieta sem dizer nada. Naquela noite, Lily não conseguiu conciliar o sono. Revirou-se no leito o tempo todo. O sorriso de Elliot não saía de sua mente. Quando o dia amanheceu, Lily se preparou para tomar o café da manhã e reencontrar o homem com o qual sonhara a noite toda. Contudo, para o seu desapontamento, Elliot já havia saído. No dia seguinte, Lily também não o encontrou. No segundo dia da ausência dele, soube que ele havia ido ao interior verificar umas terras de sua propriedade e que voltaria logo. Uma semana depois, Elliot voltou à mansão do Jones com o seu belo sorriso nos lábios e presentes para todos nas mãos. Ao se aproximar de Lily para lhe entregar o presente, disse: "Não sabia o que comprar para uma mulher tão bonita como você, Lily. Espero que você goste do que lhe trouxe." Era uma joia em formato de coração. Lily olhou para ele feliz pelo presente. Quando os seus olhos se cruzaram, uma eletricidade percorreu o corpo dela. Aquele homem mexia com os seus sentimentos de uma forma tão intensa que ela ficou com medo que a sua emoção fosse percebida por todos. Todos não perceberam, só Elliot. Convém, nessa altura, compartilhar uma informação com vocês, meus caros. Elliot se afastou não só por ter que visitar umas terras, mas por perceber que Lily era a imagem da mulher que ele sempre desejou. Sim, é verdade. No primeiro momento em que a viu, descobriu que ela poderia ser a mulher por quem se apaixonaria loucamente. Dessa forma, preferiu passar alguns dias longe. No entanto, enquanto esteve ausente, seus pensamentos eram para Lily. Nunca quis uma mulher do jeito que a desejava. Soube que ela estava comprometida e, por esse motivo, preferiu se afastar. Não voltaria mais à residência dos Jones. Tentou não voltar, entretanto não conseguiu. Ali estava ele, olhando para o seu desejo em forma de mulher, jogando com a sorte de fazê-la entender que aquele coração com que a presenteara simbolizava o dele. Meus caros, ela entendeu. Entendeu de tal forma que passou o dia planejando como se encontrar com ele sem que ninguém os vissem. Estava loucamente apaixonada por ele e não deixaria o momento passar. Resolveu escrever um bilhete e colocar embaixo da porta do quarto em que ele estava. Às 20 horas em ponto, Lily se encontrava no lugar marcado por ela. Era um galpão abandonado nos fundos da propriedade, mas sempre organizado e limpo, pois a mãe detestava bagunça. Às 20 horas e 10 minutos, triste, ela percebeu que ele não iria ao encontro. De repente, a porta se abriu e Elliot apareceu. Ela sorriu e pensou: ele veio.
Ele se aproximou dela e disse: Lily, não é certo o que estamos fazendo. Você está prometida a outro. Ela o abraçou dizendo: Mas eu não quero outro. Eu só desejo você, Elliot. Nesse momento, ele se rendeu ao beijo tão sonhado, enquanto suas mãos deslizavam pelo corpo dela, ávidas de prazer. As carícias cresceram em ousadia e o descontrole era intenso. Precisavam preencher com carícias e prazeres todos os minutos juntos, pois não sabiam por quanto tempo poderiam desfrutar da emoção de estarem juntos, íntimos e sem olhares reprovadores pelos atos de loucura e de paixão. Tiveram a noite toda para desfrutarem do desejo que os consumiam. Antes do dia amanhecer, eles se despediram jurando amor eterno. Acreditavam que quando contassem para todos que eles se amavam, a família dela aceitaria o relacionamento. Lê do engano, meus caros. Na tarde daquele mesmo dia, todos estavam reunidos quando uma criada a informou que a família a esperava na biblioteca para uma conversa. Ao entrar, ela viu que Elliot estava com os olhos vermelhos e tristes, enquanto que os pais e o irmão se encontravam furiosos. O pai dela deu um passo à frente e perguntou: É verdade o que o Sir Elliot disse? Você teve a coragem de se entregar a ele, sendo prometida a outro? Ela olhou espantada para Elliot, que falou: Eu vim pedir para que seu pai desmarcasse o casamento com o barão e me deixasse casar com você. Contei sobre o nosso amor a ele e ele não aceitou. Pai, nós nos amamos. Não é justo ter que me casar com outro. Por favor. Não, Lily. Você vai se casar com o barão e pode acabar com essa história de amor. Amor? Isso não existe. O que importa é o título que você vai receber e o dinheiro que ajudará a nossa família. A recusa do pai foi tão veemente que ela desmaiou. Despertou horas depois em seu quarto, trancado por fora. Viveu presa até a semana de seu casamento com o barão. No dia do casamento, seu pai lhe disse que esperava que ela cumprisse o seu dever com a família, casando-se com o barão e livrando todos da falência. Sem nenhuma notícia de Elliot e sem esperança de revê-lo, obedeceu. Após o casamento, o corpo dela se deitou com o barão, enquanto seu pensamento estava com Elliot. E foi assim noite após noite em sua vida. 30 anos se passaram como um piscar de olhos e Lily nunca mais ouviu falar sobre Elliot, mas seu coração e sua mente nunca se esqueceram dele. O barão havia falecido há mais de 2 meses e ela dedicava seus dias à gestão da casa e à companhia de seus jardins, onde encontrava consolo. Apesar de possuir vários imóveis na cidade,
Morava em uma fazenda afastada do grande centro, pois preferia ao lugar do que viver cheia de formalidades sociais. Gostava da solidão, pois com 50 anos seu coração havia se fechado para o amor. Certo dia, uma carruagem parou à entrada da fazenda. Lily estava sentada na varanda e viu quando um cavalheiro, apoiando-se em uma bengala, caminhou até ela. Ela apurou a visão para ver quem era, mas com a idade a visão já não era tão eficiente. Aguardou o homem se aproximar. Surpreendentemente, o que ela sentiu quando viu o belo sorriso e os olhos encantadores dele na primeira vez, sentiu novamente agora, ao ver um homem maduro aos 55 anos, mas igualmente belo como antes. Meus queridos, era Elliot quem desceu da carruagem, ajudado por uma bengala, resultado das feridas de uma batalha. Lily, depois que o reconheceu, ficou surpresa com sua presença. O coração dela acelerou ao vê-lo novamente. Não era mais o jovem de antes, mas havia algo inegavelmente encantador em sua maturidade. Lily, falou ele ao se aproximar com um sorriso suave, eu não posso deixar de tentar mais uma vez. Eu não posso continuar vivendo sem você. Foram 30 anos de espera, mas se preciso fosse, esperaria mais 30. Elliot, tantos anos. Eu achei que nunca mais o veria. Nesse momento, as lágrimas presas por tantos anos rolaram livremente. Ele se aproximou mais lentamente, com os olhos cheios de ternura, como se cada passo trouxesse de volta as memórias de um passado distante. Eu não posso morrer sem antes ter você em meus braços novamente, Lily. As lembranças de você nunca me deixaram. Foi com elas que suportei a minha vida toda até aqui, Elliot, respondeu ela. Ele permanecia a admirando, olhando para ela, notando cada detalhe do rosto mudado pela idade. Você continua linda, minha amiga. Eu nunca me casei. Não podia, pois meu coração pertence a você. Mantive-me afastado para o seu bem, mas acompanhei a sua vida. Ele se aproximou mais, com suavidade, e antes que qualquer palavra pudesse interromper o momento, ele a beijou. Um beijo cheio de carinho, de compreensão e de uma paixão contida por anos. Depois do beijo, ela o olhou carinhosamente. Você ainda me ama, Lily? Você aceita se casar comigo agora? Perguntou ele. Ela sorriu e disse: por você eu cometi o meu maior pecado. Entregar-te meu corpo e alma, sendo prometida a outro. Meu pecado é você, Elliot. Como não me casaria contigo agora, meu amor? E assim, o amor que foi interrompido por 30 anos pôde agora fluir sem nenhum impedimento, demonstrando que nem o tempo é capaz de separar dois corações apaixonados.